Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Hoje temos um programa especial. Vamos falar sobre mudanças climáticas com o especialista do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O ano de 2024 marcou diversos recordes, ruins, diga-se de passagem, no que diz respeito ao clima no planeta. Maior temperatura global, maior seca na Amazônia, maior queimada no Cerrado e nem precisamos lembrar a maior enchente aqui no Rio Grande do Sul. Mudanças climáticas é o nosso tema de hoje e para isso recebemos aqui no estúdio o climatologista e chefe do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Aquino. Tudo bem, professor? Olá, Thaís, tudo bem? Tem muitas notícias ruins, mas é preciso que se saiba o que vem pela frente para poder lidar com elas, né? O agricultor, a agricultora sempre maneja muito bem os desafios do tempo e do clima, mas sem dúvida o ano de 24, o mês de junho agora, também deixa um registro histórico, enchente, com inundação, temperaturas muito baixas no centro-sul da América do Sul, entre outros eventos. Pois é, o que a ciência nos traz sobre isso? A gente conversou, né, no final do ano passado, as notícias não eram boas pela frente, esses números, como você falou aí, continuam trazendo novos recordes ruins, mas o que a gente vislumbra aí, o que a natureza está nos dizendo, professor? Essencialmente, o desequilíbrio do sistema terrestre, isto é, solo, planta, atmosfera, oceano, rios, lagos, eles estão em descompasso. A gente destaca que os oceanos estão muito quentes, a atmosfera, por consequência, também está muito quente, e aí a gente, para cada estação do ano, pensando o Rio Grande do Sul, a gente intensifica, acelera os eventos meteorológicos e eles acabam se tornando extremos. São os mesmos eventos meteorológicos que há décadas, séculos, nós temos naturalmente no Rio Grande do Sul. Eles agora estão mais intensos, mais frequentes, né? Ou às vezes as duas coisas juntas. Vou te dar um exemplo. 2016 foi um ano mais quente desse século, 2016. O mês de junho de 2016 foi anormalmente frio no Rio Grande do Sul. Por quê? O planeta quente rivaliza com massa de ar da Antártica, característica do inverno, para nós aqui, e um corredor de ar tropical de todos os lados em direção à Antártica, e o retorno frio fluiu justo pelo sul do Brasil. Então a gente tem lá temperaturas muito baixas, e a temperatura, ou a frente fria intensa com um Brasil quente, gera tempestade. Então, gera lá o destelhamento, vendaval, inundação e assim por diante. Entre outros, né, desastres associados aí ao campo, vamos pensar nessa forma, né? Bom, agora, junho de 24, junho de 23 foram anormalmente quentes, choveu demais, então você tem inundação, você tem todas aquelas conexões. E a ciência entende que as próximas décadas, esses eventos seguirão intensos, né? Então, mais do que nunca, a ciência associada ao ambiente, isto é, proteção de margens de rios, de nascentes, de áreas necessárias para o equilíbrio hidrológico e de temperatura e biodiversidade, de modo geral, elas são o único melhor caminho fácil, simples, para que a gente consiga suavizar os impactos no campo, né? Então, o agricultor queria uma tranquilidade climática, chuva regular, longe de temperaturas extremas, mas, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul, para não dizer toda a Bacia do Prata, mas em especial o Rio Grande do Sul, vai aumentar muito a precipitação concentrada. Então, a gente vai viver com estiagens, às vezes mais prolongadas para secas, temperaturas muito altas, ondas de frio e precipitação intensa. Faça um destaque aqui já na tua provocação inicial. A inundação de junho, agora de 24,
ela já empata com setembro e novembro de 23. E a gente tinha clareza... A de junho de 25 agora se A fala. junho de 25, perdão, isso, né? Junho de 25 empata com setembro e novembro de 23. Maio de 24 supera, tá? Sim. Mas o que isso quer dizer? Não tem El Niño, não tem nenhuma influência adicional do sistema. Nenhum fenômeno em atividade. Nada, e você estaria entre um ano normal, neutro, como a gente gosta de dizer, mas o planeta seguiu quente. Então, as frentes frias mais presentes e ou bloqueadas sobre o nosso estado rivalizaram com um Brasil central quente. Está aí o início de uma onda de calor agora, entre hoje e amanhã aproximadamente, no centro-oeste brasileiro. Então isso é baixíssima precipitação para essa época do ano, temperaturas mais altas. Você volta a criar aquele ambiente que, se um sistema frontal, Antártica, claro, aproximar versus umidade e calor, você dispara tempestades. Pois é, e esses fenômenos, para o pessoal que nos assiste entender, né, esses fenômenos, eles, embora a gente tenha uma condição específica aqui no Rio Grande do Sul, que você falou, com algumas questões muito graves, mas esses fenômenos em diferentes partes do planeta, ou entre hemisférios, eles conversam também, é tudo uma coisa só, né, professor? Sim, sem dúvida nenhuma. O sistema natural pensa que só existe um oceano na Terra, né? Então o Atlântico do Polo Norte até a Antártica se conecta e se interconecta pela Antártica com o Pacífico e o Índico. Então você distribui. Não é à toa que hoje, né, auge de inverno, próximo do auge de inverno para nós no hemisfério sul, o gelo marinho da Antártica está abaixo da média esperada, quer dizer, não está tão frio o oceano ao redor da Antártica para congelar, e é por isso que a água mais quente dificulta o congelamento do mar, aumenta a temperatura média dessa época do ano, força a circulação atmosférica, e aí a gente observou, entre outros anos, mas especialmente agora em junho, né, de 2025, ondas de frio marcadas na Austrália, na África do Sul meridional, especialmente a África do Sul, e o sul do Brasil, aí Paraguai, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? Excepcionalmente frios, tá? Quase que o Rio Grande do Sul está num dos setores que ranqueou como um dos mais frios do mês no planeta inteiro, tá? Claro, o hemisfério norte passa por uma enorme onda de calor, isso tem impacto muito marcado na França, Espanha, Inglaterra, Portugal e assim por diante, tem impacto na agricultura desse país. Então a gente vai observar agora esses recordes de temperaturas de junho de 25 superam as ondas de calor mais intensas de 23 e de 24, inclusive. E de novo eu insisto, não tem um El Niño para que a gente pudesse dizer assim, olha, tem a mudança do clima mais o El Niño. Agora, a inundação no Rio Grande do Sul, os extremos no planeta, eles não têm um El Niño na volta para justificar, para acompanhar, e esse cenário, claro, né, traz uma preocupação do ponto de vista da estratégia, da cultura do plantio e da previsão climática sazonal, que no nosso caso lá no Centro Polar e Climático é pesquisa, né? A gente tenta entender a mudança do clima e o impacto no Rio Grande do Sul. De novo, a gente fala de Antártica, e é bom lembrar, a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados, é uma vez e meio o tamanho do Brasil coberta de gelo. E hoje, o mar congelado na volta da Antártica soma mais 14 milhões de quilômetros quadrados. Outro Brasil. Outro Brasil e meio. Então, assim, esse gelo todo, claro que ainda vai gerar potentes frentes frias, que se somar a ciclones mais intensos, característicos daqui, resultam no final de maio, junho para julho de agora, com temperaturas anomalamente baixas, congeadas, tem a inundação, mais nevoeiro e todos os outros impactos que atrapalham, vamos dizer assim, não é a palavra bonita, né, mas realmente geram dificuldades no campo. Sim, porque a natureza já estava lá quando nós chegamos, né, professor? Sem então, dúvida. Tudo que acontece, que já acontecia há milhares de anos,
Hoje a gente está em cima desse solo aí, trabalhando, e isso acaba tendo impacto. Agora, a gente vê aí, o senhor falou, né, sobre as situações que ocorrem no hemisfério sul e também situações que ocorrem de forma oposta no hemisfério norte. Como é que o agricultor, pensando no negócio em si, né, como é que o agricultor ele poderia lidar com essa informação de que o que está acontecendo aqui ocorre lá em outra época e vice-versa, para ele ajustar talvez a sua forma de produção, as culturas que ele vai escolher? É possível dentro do agro haver uma adaptação dentro dessa loucura toda que está acontecendo no clima? Ah, eu não tenho dúvida. A gente reconhece que o Brasil é extremamente qualificado e pujante na produção agrícola global. O Brasil, o Rio Grande do Sul, é estratégico do ponto de vista de tecnologia para insumos, para melhoramento genético, e a tecnologia que a gente adota no campo, seja no maquinário, seja no monitoramento com drones, seja na irrigação e assim por diante. Então é fundamental tecnologia. Então o agricultor ou as associações, né, que conseguem atrelar a produção, a estratégia da produção, a estratégia de escoamento, não sou especialista no assunto, tá? Com tecnologia, é a melhor única saída, sem dúvida alguma. Mas a gente precisa, todos os setores, não só a agricultura, precisam em que a política pública, mais a conscientização do produtor, que é fantástica, não negamos isso, né? De que preservar o ambiente garante o recurso hídrico, água no solo, garante menor temperatura. Então, na produção do leite, no que eu vou plantar naquela época do ano, então, os extremos de chuva, estiagem ou temperatura têm um impacto global. E aí o agricultor, com essa tecnologia, ela vai estar obviamente associada a uma informação. Este programa é uma informação estratégica, no meu ponto de vista, né? Então o agricultor vai entender que no final deste inverno a gente deverá ter um inverno morno, apesar do junho ter sido excepcionalmente frio, né? Mas o inverno termina morno. Existia previsão de chuva acima da média para o mês de junho, se configurou. Há uma previsão de chuva acima da média em agosto já no Rio Grande do Sul, especialmente para a região central e o sudeste do estado. Então, se isso de fato se configura em precipitação acima da média com 10% ou 15% é uma coisa, agora quando você quadruplica a chuva do mês, que é o que aconteceu em junho, mais de 400 a 500 milímetros de chuva, aí sim. Então, o agricultor, com estas estratégias e estas informações, compreende bem. Se pensar só no sul do Brasil, o Paraná de novo enfrenta estiagem, sim, temperaturas elevadas e enfrenta estiagens. Então, o Rio Grande do Sul, do ponto de vista de água, tem demais, né? Então, faltou no verão e agora está demais. Exato, lamento, né? Lamento. Mas essa desregulação é o novo normal para a prática agrícola ou a atividade rural de toda forma no nosso estado. Você falou aí da importância da preservação, né? E muito se fala sobre a agricultura que prejudica e tal, mas o agricultor ele sabe que dali sai o seu sustento. Claro. E cada vez mais se fala, professor, em agricultura regenerativa, que tem muito a ver com a saúde do solo, porque sim, a saúde do solo, o solo saudável consegue segurar mais água, né? Claro, claro. A minha fala, a minha visão, não é estritamente ao agricultor gaúcho. Eu agora pensei maior. O que eu quero dizer? O Brasil, para crescer na produção agrícola, ciência, tecnologia, está tudo aí. Está à disposição no Brasil, né? A gente não precisa negociar com ninguém, de modo geral, a gente pode dizer isso, né? Está em casa. Então, se a gente investir nas áreas degradadas que existem, a agricultura regenerativa, as melhores combinações com as melhores tecnologias que Embrapa, por exemplo, joga aí, né, etc., para nós à disposição, a gente teria mais sucesso ainda. Então, faria seriam duas estratégias necessárias: recuperação ambiental, ocupação dessa área com regeneração
e produtividade. A gente associa as duas coisas, né? Então, no momento em que eu protejo mais o Cerrado, que eu protejo a Amazônia, que eu protejo o Pantanal, que eu protejo a Mata Atlântica e, claro, o bioma Pampa, o conjunto é regulador para o ciclo hidrológico do território nacional, e aí você pode adicionar isso, por exemplo, conta da energia elétrica, isso impacta direto a produção, né? Então, a falta d'água nos reservatórios faz a gente ter um aumento na conta, na despesa, e aí depois a gente vai ter um outro aumento que vai ser lá no armazenamento com o transporte, às vezes a câmara fria, os frigoríficos também vão ter que repassar isso. Então vejo que essa é uma estratégia que passa por uma visão nacional. Eu não tenho dúvida alguma que nós estamos num país em que a agricultura tem estratégia e visão nacional. Então, se a gente lembrar que as características típicas do Rio Grande do Sul, com a sua produção, com a sua sazonalidade, e olha só, o Rio Grande do Sul é o estado mais favorecido no Brasil com chuva no inverno. A regularidade da chuva no inverno. Claro que a gente não quer repetir maio de 24, junho agora de 25, a gente não quer essa repetição, apesar de que todos os cenários de mudança do clima e os cenários em que a gente estuda indicam que isso será cada vez mais frequente. Pois é, mas frequente, assim, um volume grande num espaço curto de tempo e em lugares diferentes também. Lamentavelmente, né? A geografia do Rio Grande do Sul, você conhece muito bem a geografia do Rio Grande do Sul, se a gente chover muito na metade norte, vamos supor, é o Vale do Taquari, é um impacto. Se for mais para a Serra do Sudeste, é o outro impacto. Ambos impactos são marcantes, né? E claro, as tradicionais inundações da fronteira oeste, né? Então, entre o sul do Paraguai, norte da Argentina, aí, com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no noroeste do estado, essas chuvas de inverno, que às vezes são mais intensas, eram no passado, hoje em dia mais ainda, elas garantem muitas vezes as inundações que a gente vê, e aí que já impactaram, acho que 2 vezes nesse ano, a produção na fronteira oeste, noroeste, oeste, sudoeste do estado, inclusive com mais de 2, 3 mil famílias tendo que se deslocar das suas residências na região de fronteira do estado. Pois é, a pesquisa agropecuária, a gente acompanha bastante o trabalho da Embrapa, foca bastante em estresse hídrico, na falta, né? Na falta de água. Isso. E aí, novas variedades vão surgindo, novos cultivares, uma adaptação aí dos sistemas com irrigação e tudo mais. Mas para o excesso não tem muito o que fazer, né, professor? Pois é. Essa realidade desse novo normal climático no Rio Grande do Sul, ele saltou, né, para a nossa impressão de inundação, etc., nos últimos 4, 5 anos. Nos últimos 4, 5 anos. Nós tivemos, nos últimos 2 anos e meio, as 4 maiores inundações, e elas, no mínimo, empatam com 41, que seria uma memória que eu recomendo. Vamos esquecer essa de 41, porque ela sugeria para nós que levaria um século para repetir, e agora a gente viu que de 23 para 24 e para 25, isso não. Se você adicionar que em 3 anos ou em 2 anos a gente voltaria a ter um El Niño, mais a temperatura global lá em cima, e a gente bateu no último mês mais de 1,6 graus, 1,6 graus Celsius acima da média, junho, né? Significa que a gente abre essa oportunidade de novo. Então, assim, o estudo, a aplicação da agricultura vai ter que considerar como vai trabalhar com excedente hídrico, e aí, de novo, a gente vai lembrar, não por pesquisa ou entendimento meu, mas por ouvir especialistas, né, que a forma em que eu vou preparar meu solo, a época, a previsão da chuva, construir bem meus patamares, os meus taludes estarem corretamente adequados, eu manter as áreas com vegetação nativa protegidas, é essencial para este cenário com chuva intensa. Bom, esse é um assunto que a gente poderia ficar falando por horas aqui, professor, mas é importante a sua fala que o senhor traz aqui no nosso programa, que é preciso ter essas práticas conservacionistas e preservacionistas para que o agro como um todo e a população brasileira
consigam nas diferentes regiões do país, né, se ajustar e sobreviver aí a essas épocas. Claro, a gente precisa entender que isso é um grande acordo que beneficia, né, a agricultura, né, e a sociedade, e claro, a economia, sem dúvida nenhuma, a gente não vai deixar de pensar nisso, né? Mas o ambiente com essa agricultura é plenamente factível. Não faz sentido o Brasil ir no outro sentido. Tem muito assunto ainda, professor, fica com a gente aqui no segundo bloco, a gente continua conversando, até daqui a pouquinho. O Agricultura RS faz um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta, até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. E o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da UBRA tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da UBRA. Aqui, seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. Bom, a gente conversou durante todo o primeiro bloco com o professor Francisco Aquino, falando sobre temas tensos aí, importantes em relação às mudanças climáticas. Mas eu queria continuar conversando agora, professor, sobre um outro assunto um pouquinho mais leve, que é a sua experiência na Antártida, porque é tudo muito diferente viajar para lá, para esse grande continente gelado aí que a gente falou no primeiro bloco, né? Sem dúvida. Bom, são 18, 19 expedições à Antártica, a maioria delas deslocando do Brasil até o sul do Chile e depois da Antártica de avião. Lá nos anos 90, 2 idas do Porto de Rio Grande até a Antártica de navio, com a Marinha do Brasil. Mas o detalhe, acho que a pergunta que você me faz é a expedição de circunnavegação antártica costeira que nós executamos durante 70 dias, entre 23 de novembro de 24 até 30 de janeiro de 2025. Ela foi uma expedição audaciosa, utilizando um quebra-gelo de pesquisa russo, moderno, um navio de 2012, o Akademik Treshnikov, onde a gente pôde monitorar os oceanos, o gelo do mar, as geleiras, à frente das geleiras, no ano mais quente desse século, onde todos os eventos, ou no oceano, ou na atmosfera, ou nas geleiras, estavam em excesso, ou a palavra talvez correta seria em ebulição. O que eu quero dizer? Inundou o Rio Grande do Sul em maio de 24 com uma chuva extrema. O mesmo aconteceu ao longo do ano de 24 com precipitação de neve na Antártica. Precipitação extrema. Era tanta precipitação de neve extrema na Antártica, porque a evaporação dos oceanos mais quentes está ajudando as tempestades, que o balanço no ano de 24 para 25 foi positivo, quer dizer, parece que as geleiras não estavam derretendo. Isso, mas isso foi só momentâneo. Mas é mostrar como o ciclo hidrológico foi intenso e está acelerado. Então, monitorar essa expedição com 53 pesquisadores, russos, indianos, chineses, argentinos, peruanos, chilenos e nós brasileiros. Era o navio de Babel. Era um navio de Babel coordenado pelo Centro Polar e Climático. O cientista líder era o professor Jefferson. No caso da pesquisa atmosférica, eu fui o coordenador adjunto com o professor, que a gente integrava aí ao longo da expedição, ao longo das semanas, planejamentos, até a gente dar a volta completa ao redor da Antártica, no sentido do ponteiro do relógio. 90% do gelo da Terra é Antártica, no hemisfério sul, que tem mais oceano do que qualquer outro lugar do planeta. Então foi uma expedição científica fenomenal, dá para se dizer,
porque modernamente não existe nada parecido que tenha sido feito. A gente sabe que 2, 3 séculos atrás, por exemplo, Fernando de Magalhães deu volta ao mundo, né? Outros navegadores, outras expedições, mas não continuamente. Sair do porto de Rio Grande, 70 dias depois voltar ao único porto em que a gente parou. Quer dizer, o navio teve condição de passar 70 dias com alimentação completa, autônomo, dessalinizando água, gerando água para o nosso consumo, todo tipo de consumo a bordo do navio, né? E claro, tínhamos 2 helicópteros com capacidade de carga e transporte de até 17, 19 pessoas. Em alguns momentos a gente foi para as geleiras, visitou algumas estações chinesas e russas. É surpreendente a ciência que se faz na Antártica. Então, estações chinesas, russas e indianas, por exemplo, que nós visitamos, estão muito grandes, muito modernas, extremamente tecnológicas e com pesquisa que vai da atmosfera, da astronomia, dos oceanos, da medicina à agricultura, né? Porque, de modo geral, toda a tecnologia, a biotecnologia, ela se envolve profundamente entre os polos e os trópicos, não tem dúvida nisso. Então, acho que eu nunca sonhei, nem imaginava ter a oportunidade, o convite para uma circunnavegação como essa, mas é isso, né? Acho que o papel do Brasil, no teu programa a gente falaria do papel do Brasil na tecnologia e na ciência para a agricultura. Agora eu trago aqui uma novidade, que é a ciência e a tecnologia para a neve e o gelo, que o Brasil tem, né? Nós somos aqui na universidade, na URGS, o principal centro latino-americano em número de pessoas, em número de alunos que a gente forma, em interações com outros países, em expedições internacionais. Eu acho que tem uma contribuição importante para um estado que é extremamente relevante para a economia e para a cultura brasileira, que é o Rio Grande do Sul, e intimamente conectado ao clima e, claro, às mudanças do clima, que é o objetivo maior da circunnavegação antártica. Bom, agora para a gente encerrar, tem um minutinho, só curiosidade, assim, como é que é esse dia a dia conviver com o frio? Sente frio lá dentro? Como é que sai? Alimentação? Um minuto, professor. O navio com aquecimento, direito a banho, lava-roupa, uma cozinha completamente equipada. Agora, pegamos mar revolto, tempestades severas, bastante gelo, cruzamos por mar nunca antes navegados, modernamente falando, quebrando o gelo marinho, gelo com quase 1,5 metro de espessura, né? Então, foi indescritível, obviamente que dá para contar essa história, né? Mas marcante do ponto de vista da experiência e a liderança brasileira, sim, gaúcha, do ponto de vista da relevância da ciência no atual momento em que a gente precisava muito ter uma visão geral de todo o entorno da Antártica. Então, essa expedição científica vai trazer, e já traz, resultados extremamente importantes para a comunidade nacional e internacional. Que legal, parabéns pelo trabalho, professor, obrigada pela sua visita aqui no programa. Agradeço em nome de todos nós do Centro Polar e Climático. Muito obrigado, Thaís. Obrigada. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui, até a próxima.